Olá pessoal, bem-vindos ao curso de desenvolvimento web com JSF e JPA. Este vídeo é o segundo da série de 3 vídeos que eu vou falar sobre o CRUD de cada uma das entidades relacionadas ao domínio da aplicação. Ou seja, eu já fiz um vídeo sobre animal, vou fazer esse vídeo agora relacionado à raça e o próximo será sobre a vacina. Bem, quando eu falei sobre o CRUD relacionado ao animal, eu mencionei que essa camada aqui da nossa proposta de arquitetura, que é a camada de acesso a dados, ela seria comum a todas essas 3 entidades que eu ia citar aqui nesses vídeos. Por essa razão, eu vou começar a apresentação desse vídeo falando da camada de regra de negócio. Então, eu já estou assumindo que eu já sei como fazer a conexão com o banco e fazer as operações básicas, tá certo? Vou fechar aqui, vamos partir para o código. Tudo começa com a camada de regra de negócio, né? Então, no CRUD relacionado à raça, na camada de regra de negócio, as operações que eu precisaria fazer seria do CRUD, né? Create, Restore, Update e Delete. O Create e o Update estão aqui na operação salvar, de forma semelhante ao RN, a camada RN de animal. Eu salvo, eu realizo uma inclusão, ou seja, eu vou criar uma raça no banco de dados, ou atualizar uma raça que está lá no banco de dados, dependendo do estado do objeto que eu passar como parâmetro no método salvar. Se esse método salvar receber um objeto nulo, não faz nada e já retorna falso, ou seja, a operação deu errado. Porém, se esse objeto não é nulo e o ID é igual a nulo ou é igual a 0, então significa que o objeto raça não existe ainda no banco de dados, precisa ser criado. Por isso a gente chama o criar do DAO. Do contrário, ele já existe, eu preciso só atualizar. Bem, para que eu possa executar essas operações com a camada de DAO, né? Eu estou no RN, a camada RN, Public Class raça RN, estou na classe RN. Para que eu consiga fazer essa camada RN se conectar com a camada de baixo, que é de DAO, eu preciso colocar um atributo aqui, que faz essa conexão, certo? Eu não precisaria aqui, né? Por isso está dando esse alerta, não precisaria digitar raça, porque eu já declarei aqui o atributo raça DAO como sendo um objeto generic DAO do tipo raça, ou seja, as operações que o generic DAO faz serão dentro do escopo da entidade raça. Então, o criar é criar de raça, o alterar, alterar de raça, o listar é listar de raça, o obter é obter de raça e o excluir é o excluir de raça. Vamos ver o excluir aqui. Estou chamando o método excluir por raça. Né? Se eu fizer um Ctrl espaço aqui, excluir está esperando o objeto raça. E o listar está esperando uma classe raça. Aqui o listar semelhante ao listar de animal, eu estou listando todas as raças que existem no banco. Obter todos raça, né? Então, a classe que está esperando é a classe raça. E aqui obter, eu estou obtendo uma raça a partir do ID, a chave primária da raça, e eu passo como parâmetro uma classe raça aqui. Uma classe que seja raça, né? Necessariamente. Ok, gente? Então, essa é a camada de regra de negócio. Então, já fiz o primeiro pilar, né? Que seria... a segunda parte. O primeiro pilar seria o DAO, desculpa. O segundo pilar seria o RN. Agora a gente vai construir o terceiro pilar, que seria... Pilar não, laje. Primeira laje, segunda laje, terceira laje. Que seria a camada de BIM. Por quê? Como eu falei para vocês, para cada página, né, provavelmente eu vou precisar de um BIM. Mas eu posso usar um BIM para mais de uma página. No caso aqui de raça, a gente usou o mesmo raciocínio de animal. O mesmo BIM ele é compartilhado pela página que lista todas as raças e pela página que é o formulário de cadastro e edição de raça. Tá? Então, a gente vai subir na hierarquia, né? E falar do raça BIM. Ok? Bem, o raça BIM vai fazer as mesmas operações lá do animal BIM. Né? Como vocês estão vendo aqui, existe um método salvar, existe um método excluir. Ou seja, a página vai chamar o método salvar ou o método excluir nesse BIM. Essa página, que é a
camada de visão, ela vai chamar o método getRaças para poder listar todas as raças. Sendo que essa lista de raças, que eu estou retornando aqui, ó, é a variável, é o atributo raças, que é essa lista de raças, ele começa, quando um objeto raça bin é criado, que é o menos bin, ele começa com um nulo. Porém, logo após a construção desse objeto, o JSF executa o método init, porque ele é um método pós-construct, ou seja, após a criação do objeto raça bin. E nesse método init, a lista de raças que antes estava vazia, ela recebe o resultado da operação listar do raça RN, que a gente mostrou ainda há pouco quando a gente estava falando sobre o RN. Raça RN. Bem, esse método listar retorna a lista de todas as raças existentes no banco de dados. Né? Por que eu consigo, no bin, acessar o método listar do raça RN? Porque eu criei aqui um atributo no -bin, no raça bin, né? Que é do tipo raça RN. Então, o atributo é do tipo raça RN. Como esse atributo é um atributo que é uma constante, então já declarei como final aqui, ou seja, uma vez criado, nunca mais vai ser alterado. Então, já atribuo a ele um objeto do tipo raça RN, aí eu posso executar no bin as operações que estão na camada de regra de negócio. É a cola que eu precisaria para fazer com que uma laje se conectasse com uma laje de baixo e assim por diante. Tá certo, gente? Uma outra coisa que vale a pena comentar é que o escopo desse bin é igualzinho ao escopo do animal bin, ou seja, de requisição. O que isso significa? Que para eu desenhar aquela página, que é a lista de raças, e para eu desenhar a página, que é o formulário de cadastro de raça, para eu desenhar essa página, o usuário fez uma requisição para o servidor criou esse objeto raça bin, fez o que tinha que fazer, ou seja, criou a lista de raças, montou o método excluir, salvar, enfim, fez as operações que tinha que fazer naquele objeto, né? E retornou uma resposta. Quando ele produzir a resposta que vai ser apresentada pelo usuário, ao usuário, perdão, esse objeto deixa de existir. Ou seja, o ciclo de vida desse objeto é o ciclo de vida, é o ciclo da requisição-resposta. Né? É o ciclo da requisição-resposta. Então, fiz a requisição, gerou a resposta, esse objeto para de existir. De forma semelhante ao animal bin, tá certo? Bem, isso é a camada de bin. Agora, para a gente concluir, eu vou mostrar para vocês a camada de visão. Desculpa, antes de mostrar a camada de visão, deixa eu mostrar que o método salvar e o método excluir é muito semelhante ao do animal bin, né? Então a gente executa o método, no salvar, a gente executa o método salvar, se der certo, emite uma mensagem, uma bolinha lá, um groove lá de sucesso. Se der errado, ou seja, eu não conseguir salvar, emite uma mensagem de erro, que é o severte erro. O mesmo vale para a operação excluir. Bem, esse é o que faltava eu ter comentado. É muito semelhante o raça bin com o animal bin, tá? A codificação deles são muito semelhantes. A diferença vai ser quando eu for falar sobre vacina, porque o escopo do bin é diferente, tá? Bem, agora a gente vai para a camada de visão, ok? Na camada de visão, eu tenho a lista de todas as raças, que é esse raça XHTML, e eu tenho o formulário de raça, que é esse cadastro de raça. Quem são esses dois? Listar raças é uma página, tá certo? Essa é a lista de raças. É o listar raças, ok? Que é essa página aqui. E se eu quiser criar ou editar uma raça, por exemplo, se eu quiser editar essa raça aqui, o Boxer, eu clico em editar, vou editar essa raça. Mas eu posso querer criar uma nova raça. Nos dois casos, eu estou indo para um cadastro de raça, ou seja, uma página que é um formulário de cadastro de raças, tá? Como é que funciona a lista de raças? Bem, a lista de raças, vocês estão vendo aqui, ela tem aqui em cima o título é listagem de raça, né? Ela tem um cabeçalho aqui, um título chamado raças, né? Poder dar outro nome, enfim. Abertura do título da página. Ela tem dois botões, semelhante à página animal, só que no animal os dois botões, um vai para o cadastro de animal e o outro vai para a lista de raça, que é essa lista aqui. Neste caso aqui, se eu clicar em cancelar, eu vou voltar para a lista de animais, ó, a lista de animais. Quando eu clico em listar raça, eu volto para aquela lista. Além disso, essa página aqui ela tem
uma data table com 3 colunas. Uma eu vou printar aqui o código da raça, a outra eu vou printar o nome da raça. E na terceira eu vou colocar as operações que eu posso fazer com essa raça. Quais são as operações que eu posso fazer com esta raça? Eu posso editar a raça, trocar o nome, enfim, corrigir se eu salvei a raça com o nome errado. Posso excluir a raça, então, ou posso criar uma nova raça aqui, né? Mas na coluna de raças, esses 2 botões dizem respeito à operação desse objeto em especial. Esse botão diz respeito à operação desse objeto especial. Esses aqui, desse objeto, assim por diante. Ou seja, cada linha eu posso fazer a operação com essa linha, né? com essa entidade específica. Né? Então vamos ver como é que isso foi programado. Primeiro essa página aqui, que seria a lista de raças. Como eu falei, ela tem um títulozinho lá em cima, esse título, lista de raças. Né? Aqui o body é a programação da página em si, ou seja, daqui até o final. Ela tem tudo está dentro de um formulário, isso é importante, tudo está dentro de um formulário. E por que está dentro de um formulário? Porque a gente quer dar função para esses botões. Se eu não colocasse dentro de um formulário, esses botões não fariam nada, né? Então tem que colocar dentro de um formulário. Bem, beleza. Aí coloquei aqui uma mensagenzinha. Esse componente de mensagem, que é o que vai ser apresentado caso eu execute alguma operação. Exemplo, deixa eu excluir o vira-lata aqui. Ó, aparece aqui o balãozinho, né? Esse balãozinho aqui é justamente esse componente grosso aqui, né? E tem um cabeçalho aqui que é raças, cabeçalho raças, né? Dois botões, sendo que um é só uma navegação, o outro executa um comando que é ir para a página do cabeçalho de raças, tá? O button, pessoal, ele não precisa estar dentro de um formulário, isso é uma coisa interessante. O command button precisa, tá? 2 espaços em branco, por isso que tem uma distância entre os botões e a tabela. E agora começa a tabela. Bem, essa tabela ela está listando todas as raças. Ó. O que ela vai listar dentro dela? Todas as raças. Cada raça dessa lista, eu vou chamá-la de R. Né? Uma vez que eu conheço cada raça dessa lista, o que eu vou printar em cada coluna? Bem, na primeira coluna, que é o ID, eu vou printar o ID da máquina, o ID da raça, desculpem. Na segunda coluna, que é o nome, eu vou printar o nome da raça. E aqui, de novo, o R aqui é uma raça da lista de raças. O data table está percorrendo essa lista para poder desenhar a tabela. Desenhar cada uma dessa tabela. Quem faz esse processamento? Lá no servidor de aplicação, né? Lá no lado do servidor. Para poder desenhar o HTML correspondente a esse data table. A terceira coluna são as operações. Eu tenho aqui a operação de editar e a operação de excluir. A de editar vai fazer uma navegação para o formulário de raça, assim como esse botão Command Button aqui, o raça, faz isso. Ó. Só que é a nova raça. Os dois estão jogando para a mesma página, que é o formulário de raça. Só que tem uma diferença aqui. No caso do botão editar, quando ele joga para o formulário de raça, e aqui o raciocínio é igual lá de animal, ele, antes de fazer a navegação, ele atribui ao atributo raça o valor desse objeto R, que está naquela posição lá. Então, aquela raça vai receber o valor desse objeto R. Quem é esse objeto R? Na lista de raças, é cada um das raças que eu estou printando lá para poder montar o meu data table. Tá certo, gente? O mesmo vale para o excluir. Antes de eu executar o método excluir, porque no caso o botão excluir, ele está vinculado à ação do método excluir, lá no raça-bin. Quem é o método excluir no raça-bin? Vamos ver aqui. Vou clicar aqui. O método excluir no raça-bin é que faz isso. Né? Porém, antes dele executar esse método excluir, ele vincula o atributo raça o valor que está no objeto R, daquela lista sendo percorrida para desenhar a data table. Bem, quem é esse atributo raça aqui? O atributo raça, o get raça aqui, é justamente esse carinha aqui, que lhe é atribuído também aqui. Ó. Get raça lê o valor da raça e o set raça seta o valor da raça. Ok, pessoal?
aqui é a página de listagem de raças. A última página, para a gente concluir, é o formulário da raça. O formulário da raça, deixa eu ir aqui para o nova raça. Ele tem o cabeçalho, tem o título aqui, cadastro de edição de raça, cadastro de raça, um nome, um campo que é um nome e o texto que eu vou digitar aqui para o nome. Digamos que eu vira raça de rua, vou colocar de rua, a raça que eu estou criando aqui, de rua. Então esse formulário ele tem só um campo que é o nome da raça. Só que quando a gente listava lá as raças, aparecia o ID da raça também, né? Lembra disso? Bem, esse ID está escondido aqui, ele é um campo escondido. Aqui, ó. Então, eu estou imprimindo cadastro de edição de raça, cadastro de edição de raça, o cabeçalho, cadastro de raça, o cabeçalho, cadastro de raça, e agora um panel grid, um grid, né, de duas colunas, onde na primeira coluna eu vou botar o label e na segunda coluna eu vou botar o campo. No caso do campo aqui, eu estou vinculando ao atributo nome da raça. Só que existe um campo aqui, que é o ID, que está escondido, ó, input hidden. E o que isso significa? Que quando a gente manda a informação para o servidor, a gente manda também o ID. Neste caso aqui, o ID, como ele é um objeto novo, o ID é nulo ou zero. Certo? E quando eu clicar no botão salvar, desculpa, perdão. Se eu clicar no botão salvar aqui, o bin vai fazer? Então, se eu clicar no botão salvar, o bin vai chamar o método salvar do raça RN. E o que o método salvar do raça RN faz? Bem, quando é nulo ou zero, ele cria uma nova raça. Aquela raça de rua não existe. Salvo. Vou voltar aqui para a raça de rua, né? E aqui de rua está aparecendo aqui, ó, um ID 9. De rua está aparecendo aqui. Novo ID foi gerado, tá bom? Por outro lado, digamos que eu não queira que o nome seja de rua, eu queira que o nome seja vira-lata. Então eu vou editar esse nome e vou mudar para vira-lata. Como é que ele vai editar o ID 9 e não criar uma nova raça? Vou clicar no salvar aqui. E ele salvou, volto para a lista, e agora o 9 já não é mais de rua, agora é vira-lata. Por que ele faz isso? Por que ele edita o 9 especificamente? Porque lá no formulário a gente mandou como campo escondido o ID da raça, e o ID que foi o 9. Como existe um ID, então como o ID não é nulo e portanto não é zero também, ele não vai fazer o criar, ele vai fazer o alterar, e o alterar vai editar aquele objeto raça. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre o CRUD de raça, tá?